Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre os resultados da Fleury, a outra empresinha que está dando trabalho ser analista aqui. Não porque a empresa tem problemas, está com números ruins, nada disso, né? Mas é o comportamento da galera, velho. A galera tá, tipo assim, né? Todo mundo é investidor de longo prazo. Aí você chega, uma empresa fica, né, um tempo sem dar retorno, tudo bem, né? Uns 4 anos, é um tempo até longo. Aí todo mundo surta, né? Não existe investidor de longo prazo quando uma empresa fica 4 anos sem a cotação subir, né? Impressionante como a gente vai, avança, explica as coisas e tal, e o pessoal perde no mais básico, né? Não adianta você chegar e falar assim, não, eu entendi o que é investidor de longo prazo e tal, quando você não age de acordo, cara. Então, o Fleury é uma empresa que não mudou nada desde essa época. Quer dizer, não mudou nada, eu tô meio forte, né? Porque a gente teve uma mudança muito significativa na área da saúde com a pandemia em 2020. Então, não tem como falar que essas empresas não mudaram nada nos últimos anos. Mas, tese de investimento na Fleury, né, anterior para cá, não mudou tanto, tá? Mudou na forma que ela é executada, mas ela não mudou em espírito, em essência. Porque quem era a Fleury até 2020, até a pandemia? Era uma empresa de crescimento, né, relativamente acelerado, quer dizer, vai, um bom crescimento, vai, modesto. Quer dizer, modesto não é bom, mas um bom crescimento. Em termos de lucro líquido, de operacional, 20% ao ano composto é bem forte. Né? Ah, o top line não é tanto. Tá, beleza, né? Mas com um ganho de eficiência e tal. Uma empresa com um crescimento minimamente moderado, né? Que conseguia crescer por meio de, num primeiro momento ali, mais para trás, abertura de lojas próprias, lembrando, né? Loja é ali um posto de coleta e tal, né? Não é bem uma loja, mas vocês entendem. Né? E depois ela foi mais ativa em aquisições, que também é interessante por ser estratégico, por ter players locais, né? Um business muito pulverizado, né? Você adquirir marcas locais fortes também. Nem sempre ela impõe a marca Fleury, né? Ela mantém a marca regional, diversificando um pouco o serviço. Então essa era a Fleury até 2020. A Fleury daqui para cá, é o que eu falei, na execução foi um pouco diferente, porque teve, né, inegavelmente, o grande movimento de junção com o Pardini, o Hermes Pardini, que era um outro player muito grande também. Fazia bem o que o Fleury faz, claro, né, com diferença. A gente falou muito sobre isso, com todo o processo ali, né, de incorporação, mas essencialmente o mesmo negócio. Então, se você for ver, foi mais ou menos a mesma coisa. A empresa continuou crescendo, claro, agora com uma incorporação grande, um grande movimento que demorou mais de ano, né, para se concretizar, mas a ideia é a mesma, continuar crescimento, né, uma empresa agora com resultado, né, bem mais forte, robusto, também crescendo aqueles 20%, né, não vou pegar aqui de 2020, porque fica até um pouquinho mais alto, mas assim, né, mas tem incorporação, tudo bem, né, mas fez parte do negócio. Claro que isso aí não é de graça, né? Teve uma boa diluição para abarcar as ações, né, da nova, né, para relação de troca de ações, para o Pardini, mas os resultados do Fleury em base ajustada, né, seguem crescendo e talvez crescendo um pouco mais, de uma maneira um pouco mais modesta, né, porque essa grande aquisição teve essa contrapartida aí do aumento da base acionária, mas segue evoluindo, o negócio continua mais ou menos parecido, a empresa se tornou um player maior, né, com a dívida controlada, que sempre foi. Teve algum momento aqui que alguém aí na internet falou que o problema do Fleury era a dívida e tal. Não sei da onde que tira essas besteiras, a galera começou a surtar. Mas com a dívida ali no montante que eles acham adequado, gerando muito caixa, cara, continua igual a tese de investimento no Fleury. Mas aí por que que tá todo mundo preocupado, né? Por que que tem vídeo aí, se vocês procurarem no YouTube vai ter vídeo, Fleury, eterna promessa, uma coisa assim e tal. Porque não sobe a cotação, né? Então, no final das contas, o cara fala que é isso, que é investidor, que é buy and hold, não sei o que lá. Mas basta uma cotação ficar alguns anos sem subir, né? E você descobre o que realmente está por trás, né? Então, infelizmente é isso. Mas não adianta você chegar e falar que aprendeu, você tem que aprender de verdade, né? Pra você. Não adianta enganar os outros, né? E se enganar você mesmo, né? Não tá enganando ninguém a não ser você mesmo. Enfim, vamos dar uma olhada aí no resultado do Fleury, do grupo Fleury.
Sempre há discussão se é da Fleury ou do Fleury, né? Mas é um grupo. E agora com o Hermes Pardini integrado, né, já faz um tempinho. Né? Nossa, ainda tem o Proforma e o Contábil? Meu Deus, acabar de falar que tava zerado, mas enfim. Ainda temos, né? Então, receita. Lembrando sempre, né? Você vai fazer a análise sempre nisso aqui. Enquanto não zerar, eu achei que eu já tinha dado um overlap, não. Terceiro tri, tá certinho. Beleza. Foi no segundo tri de 23, acho que foi no meio, né? Não sei por que ainda tá dando um pouquinho o overlap aqui. Mas tá tudo certo. Contábil pro forma, dá uma diferença mínima, né? Ficou um mínimo de um mínimo ali de diferença, é isso? Acho que é. Mas enfim, tá? Agora, a partir de agora não vamos ter mais esse problema, né? Porque a incorporação já completou um ano, né? Eu achei que já não tinha diferença nenhuma, mas aparentemente tem um pouquinho de diferença aí, né? Quando compara os 9 meses, agora que eu entendi o porquê. Né? Nos terceiros trimestres já tá a mesma base de comparação, ó, tudo igualzinho, né? Ou praticamente igual. Mas nos 9 meses, aí sim você pega um período que ainda não tava na combinação, né? Caramba, ainda vai precisar terminar o ano para parar de sumir isso aqui. Mas enfim, esquece, né? Vamos seguir aqui no que interessa pra gente, né? Comparação pro forma. A gente tá vendo uma evolução, assim, modesta nesses últimos anos. É um pouquinho abaixo do que a empresa estava crescendo. Como ela estava crescendo antes? Era tipo isso, né? 9,4 composto. 106,7, não é tão abaixo também, né? E com um lucro líquido, né, um pouquinho mais pressionado aqui, nem tem nos destaques o lucro líquido, mas dá pra gente ver para um EBITDA aí sim crescendo menos do que o Fleury historicamente crescia, né? Mas, enfim, né, tem todos esses desafios, a pandemia trouxe outros desafios pro setor de saúde também, né, que não são tão simples de impactar. O resultado não é ruim da Fleury nesses últimos anos, né? Talvez esteja crescendo um pouco menos do que cresceu no passado, mas ao mesmo tempo você teve, né, essa disrupção importante da pandemia. Não é só o efeito da pandemia, exame diagnóstico Covid que foi importante para eles. Tudo, cara, veio desde os hábitos de saúde, a procura pelos serviços de saúde, que no primeiro momento sumiu, depois teve uma demanda represada, e isso bagunçou o setor. Então você teve um fato relevante nesse meio do período, né? E mais uma incorporação grande, né? Então, enfim, nenhum grande desespero, né? Sobre isso, o resultado um pouquinho abaixo do que estava, mas é um setor que está passando por momentos difíceis. É só você ver as outras empresas do setor de saúde na bolsa que estão passando por muita dificuldade, né? Tirando ali a Hydrogazil, que é. Hydrogazil, Dontoprev, sempre tem os escolhidos, né? Mas no geral, as outras empresas mais de saúde mesmo, porque o Dontoprev é uma seguradora, a Hydrogazil é uma empresa de varejo, né? Só estão na saúde ali por uma questão de conveniência. As empresas que vivem de saúde mesmo, a grande maioria passando por muita dificuldade, né? E o resultado do Fleury só tá crescendo um pouco menos, né? Não é grande dificuldade nenhuma, tá? Então, ó, trajetória consistente, disciplina, né? O lucro líquido subindo até um pouquinho mais, 9%, né? Gerar valor sustentável. Então, uma empresa talvez mais madura, agora com né, agora que virou uma empresa bem maior, pode ser, mas eu ainda acho que é mais uma questão do setor mesmo, do segmento, tá um pouco mais difícil, tá? Resiliência de operações, ó, cenário macro desafiador, mercado em recuperação. Tudo bem que tudo quanto é empresa coloca isso, né? Qualquer empresa, mesmo que esteja indo super bem, o cenário ainda continua desafiador, sempre vão escrever. Mas de fato, o cenário de saúde é desafiador, sim, né? Resultados positivos, tem o driver positivo, né, da integração com o Pardini começar a dar, né, os frutos ali de sinergias e tudo mais. Agora tem um lab-to-lab forte, novos contratos. Eles voltaram a anunciar mais aquisições depois da integração, né? Teve algumas aqui, ó. Fechamento da aquisição de São Lucas e tal. A marca Fleury tá indo bem, a gente já vai ver lá. Então, estão ganhando share. Esses são os sinais, né? Fala, por que você tá falando que saúde tá difícil e outras empresas, você chega e fala que a empresa que é ruim não é o setor? Isso aí vem da análise do que a gente tem de informação. Então, aparentemente, né, estão ganhando share,
né, esse segmento ali de saúde não está crescendo, né, que eles estão falando, e eles crescem um pouquinho, né, então ganhando um pouquinho de share. Né, você vê uns outros players ali de saúde que tem capital aberto, uma grande maioria passando por muita dificuldade. Né? E aí você vê Fleury indo melhor. Então, há evidências disso, né? De que esse setor de saúde está passando por um momento bem complicado. Eu não estou falando da minha cabeça, certo? Os fatos estão aí. Né? Vamos lá, centro integrado disso, pacientes com distúrbios, não sei o que lá, tendência global. Percivity 82, ok, endometriose, EBITDA a gente já falou, alavancagem super tranquila. Por que dá diferença aqui, né? Provavelmente é do leasing operacional, a gente já olha lá. Diferença na alavancagem, né? De uma vez para uma vez e meia, mas tá tranquilo. Beleza, vamos lá. Ver os números fica mais fácil. Lab to Lab veio com tudo aí depois, né, da integração com o Pardini, né? Bem forte. Então, né, aqui eles estão explicando um pouco, né? Isso aqui, quem já acompanha aqui o canal já tá careca de saber, né? Que é bem interessante esse modelo aí, Lab to Lab, de terceirização de serviços. E hoje ele é bem forte, principalmente porque veio, né, uma contribuição grande do Pardini, né? Mas agora com a empresa integrada, eventualmente pode crescer até mais, né? Então, tem as sinergias dos negócios, né? É exatamente o que eu tava falando, né? Legado do Pardini, aí mais sinergia e tudo mais. Questão de dívida e vamos para o resultado propriamente dito. Lembrando que aqui a gente olha o azulzinho, né? O resultado pro forma e não o vermelho do contábil. Um leve frisezinho, chegamos aqui. O resultado tá tranquilo, né? Crescendo 6 de receita, 5, 6, lucro bruto mais ou menos igual, EBITDA mais ou menos igual, né? Estamos vendo uma evolução modesta dos números da empresa. E o que chama atenção pelo lado positivo, né, é justamente que o resto do mercado está em dificuldade. Então, né, também tem muita empresa que não consegue fazer milagre. Algumas empresas conseguem ir na contramão dos seus setores, tipo, acontece com construção civil, lá, as empresas de petróleo, mas em outros já é um pouco mais difícil, né, principalmente para as empresas maiores. Então, resultado bom, né, crescimento ok. Aqui a gente vê as receitas por unidades, né? Fleury virou um segmento e o Pardini foi incorporado, né, dentro dos outros. Tem o Minas Gerais, que vem forte, né, da herança do Pardini, mas o resto foi incorporado aqui. Então, um crescimento em geral ali, em várias linhas. Em alguma que caiu? Não, né? Todas caindo, todas crescendo. Dá pra ver aqui na direita mais fácil, né? Então, evolução ali em todas. A marca Fleury em si foi a que menos cresceu. Não é, né, tão bom isso, porque a marca Fleury é o flagship da empresa. É mais premium, tem uma margem de contribuição maior. Mas, beleza. Que mais? Aqui nos 9 meses, né? Então, tem uns performances melhores, piores. No geral, tá indo bem, né? O regional aqui é um pouco mais fraco, mas no geral indo bem. Boa performance orgânica, mais nova aquisição. Lembrando, né, pessoal, sempre o azulzinho, né? Logo você vai acabar. Mas enfim, resultado por exame não tende a crescer muito isso, né? Assim, são diferentes métricas aqui, né? Número de atendimentos, aí vai ter uns exames pedidos para cada atendimento, aí você tem um número de exames e a receita por exames. Então aqui tem um impacto mix muito grande, por isso que não deve ter crescido tanto, né? Ou até caído no trimestre, ó, mudança no mix de exames. Então, pede exame mais caro, tem exame que é caríssimo e tem a glicemia que é barato. Né? Então, é muito sensível esse impacto mix, esse valor aqui, tá? Então, você vê pelo menos o número de exames está crescendo e tudo mais. Aqui no Lab to Lab crescendo também, lembrando que está em bases comparadas, né? Então, ok, porque se você for ver aqui, ó, o contábil, né, um volume muito maior, porque é o que veio com o Pardini. As outras áreas, os outros elos, outras verticais de negócio, um resultado bem interessante também, crescendo mais do que os tradicionais. Isso aqui é bem legal para o Fleury também dar uma diversificada, abrir novas verticais de crescimento. É parecido com o que eu falei sobre o Porto, né, no vídeo de sexta-feira. Mais ou menos o mesmo racional. Não é o que vai carregar o Fleury nas costas, mas é importante que cresça, que dê uma diversificada boa.
um pouquinho mais de detalhe. O que entra em novos elos, né? Os serviços correlatos, ortopedia, oftalmo, fertilidade, tem lá as infusões, e, né, os serviços, né, diferentes do laboratorial, que é o core business deles. E plataforma de saúde é um negócio mais amplo, né, que a gente já falou também em outros vídeos, de oferecer lá serviços e prevenção e tudo mais, né? Enfim, no geral a gente já viu aqui que tá muito, né, muito tranquilo, né? Crescimento de 5 aqui, de 4 aqui, de 5 aqui, sem grandes alterações, né? Muito redondinho, né? Dá para dizer assim. No ano também tá a mesma coisa, teve um ganho maior um pouco de lucro bruto ao longo do ano, mas parecido. As despesas operacionais também não tem grandes variações, tá? Então o resultado tá muito redondo no Fleury também, né? Crescendo 3, aí ganhou um pouquinho no lucro operacional, mas 3,5 para 5,5, muito perto, né? Então tá tudo mais ou menos estável. No acumulado do ano até caiu, eu não lembrava de ter visto assim esse ganho de eficiência, né? Enfim, não tem nenhum grande fator aqui, isso é irrelevante. Mas interessante ver, é que a principal linha de despesa, né, geral administrativa, caiu de um ano para o outro. E isso é efeito de sinergia da incorporação, pode ter certeza. Né? Porque é muito difícil cair essas despesas assim sem uma grande, né, justificativa. E no caso, né, aqui, ó, ganho de eficiência e redução de despesas, eles deram uma explicação genética, tá atrás de mim aqui, né? Mas pode ter certeza que isso aqui é fruto da integração e aí você reduzindo coisas em redundância e tudo mais. Reduzindo em redundância não é pleonasmo, né? São coisas diferentes. Enfim, então a gente viu que no acumulado do ano o ganho operacional tá bem bom, né? Você vê o EBITDA aí crescendo. Oh, desculpa, isso aqui é a margem, né? Crescendo ali 10%, mas, quer dizer, 15%, né? Que tem umas despesas one time aqui e tal. Mas o lucro operacional crescendo 20%, mas ao mesmo tempo teve você tem a depreciação e amortização que segura um pouco, né? Na hora de transformar em EBITDA. Então o resultado operacional tá até bom, né? Crescendo os 20% no acumulado do ano, que a gente viu que o Fleury crescia lá atrás, né? Mesmo no meio de toda essa incorporação aqui, né? O resultado financeiro tá pesando um pouco, né? O custo da dívida não tá tão baixo, mas não é um problema, igual, sei lá, da onde a galera tirou no passado, lá do problema de endividamento, né? Super tranquilo a dívida dela, né? Na faixa de uma vez dívida líquida e EBITDA, dá a diferença aqui, fundamentei, que ou não tá contando, vamos ver aqui, 2.2, 5.1. Tá dando diferença na dívida em si, né? Então provavelmente não tá contando o leasing, né, operacional. Eles não estão contando o leasing na dívida aqui. Não tem nenhum grande problema, né? Bom, tá aqui, amortização, maior parte de debenture. E o lucro líquido, aí não tem azulzinho? Não, tem sim. Eu não tenho azulzinho. Proforma. Peraí que o PDF está lento aqui hoje para a análise nossa do vídeo. Tá, beleza, voltou para cá, um pouquinho mais para cima. O que aconteceu? O Fleury, por acaso, não está querendo colaborar. Fluxo de caixa, investimentos, vamos voltar lá onde a gente parou. Lucro líquido, né? Curioso eles não terem colocado o Proforma, né? Não teria motivo para isso, mas enfim. No trimestre não tem nenhuma alteração, o lucro está crescendo 10%, tá? Margem um pouquinho de ganho, né? Praticamente flat. No acumulado do ano, claro, né? Aquele crescimento violento por conta da incorporação do Pardini. Em termos de investimentos, aqui é importante, né, ficar acompanhando no Fleury, porque, né, enfim, não só aqui pelo Fundamentei, porque tem a questão das aquisições, tá? Então você olha um fluxo de caixa muito positivo todos os anos, mas quando tem as grandes aquisições, ela fica por fora disso aqui, né? Então tem que dar uma olhada conjunta, tá? O CAPEX normal da empresa não é nada espetacular, né? Tá acumulado aí 200 e poucos milhões, sendo que a empresa está gerando mais de 1 bi, né, de fluxo de caixa livre, né? E como recentemente não tem acontecido grandes aquisições, tá super tranquilo ponto de vista do fluxo de caixa livre, né? Então, olha aqui, por exemplo, né? Você tem
uma reconciliação aqui, fluxo de caixa operacional 1,3 bi mais ou menos. O CAPEX, né, pro forma é 200 milhões no acumulado do ano, né, por aí. Desculpa, CAPEX pro forma não, né? O CAPEX seria mais ou menos de manutenção da empresa, né? O reinvestimento na própria empresa tranquilo. E aí você tem que ficar esperto com isso aqui, né? Momentos de investimento grande, que aí vai dar um fluxo de caixa livre negativo, né? Mas porque a empresa está investindo pesado e não entra nesse CAPEX aqui, tá? Então, isso que é importante. Mas, enfim, depois, né, desse desembolso de caixa aí, que talvez até tenha aquisição, não lembro agora, com a combinação de negócios. Vamos ver aqui. Não tem muito detalhe. A empresa com uma capacidade de geração de caixa muito forte, os resultados seguem evoluindo, não tá, né, crescendo num ritmo absurdo, mas tá indo bem. A gente viu lá o resultado operacional no ano subindo uns 20%, né, tá bom. EBITDA chegando nos 2 bi, fluxo de caixa esse ano, né, deve ser maior que isso aqui, 1,3 bi, talvez 1,5 bi, alguma coisa por aí. Resultado super tranquilo, a empresa não tem dívida, né, tem uma rentabilidade boa para o negócio dela, gera caixa, né, consegue reinvestir, tudo bem, muito bonitinho, né? Só que como a cotação não anda, a galera fica preocupada, né? A eterna promessa, né, do Fleury, cara, a empresa está entregando, né? Se o mercado não paga, e, enfim, não tem como botar uma arma na cabeça do mercado e obrigar eles a pagarem, né? Mas os números da empresa continuam muito bons, tá? É uma empresa, com certeza, né, de alta qualidade, e eventualmente com o mercado, né, melhorando um pouco, né, de saúde, né, tem tudo para a empresa voltar a ter, né, números melhores do que ela está entregando. Não que o que ela entregue seja ruim, né, mas ela tem potencial para entregar mais, com certeza, né. Com o tempo e a evolução, ela está expandindo uma base sobre que no futuro, né, provavelmente vai vir um crescimento bem mais sólido, tá? Mas Fleury continua uma empresa muito boa, os números muito bons. Quem reclama é que provavelmente está olhando mais para a cotação que para os números propriamente ditos. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Um abraço e até mais.